Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Governo paulista alerta para o aumento de internações por Covid-19. Furo no teto de gastos deve chegar a 105 bilhões de reais. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: cartões Bradesco, muito mais benefícios. O julgamento do engenheiro acusado de matar a ex-mulher na frente das filhas deve terminar durante esta madrugada, no Rio de Janeiro. O Leonardo Aque acompanha tudo. Léo, boa noite para você. É isso mesmo, Celci. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o julgamento de Paulo José Arronense já dura mais de 11 horas e entrou na fase em que os advogados apresentam as argumentações aos jurados. Antes, 10 testemunhas foram ouvidas. Entre elas, 2 pessoas que estavam no local do assassinato. A juíza Viviane Vieira do Amaral tinha 45 anos e foi morta a facadas pelo ex-marido na véspera do Natal de 2020. Ela desembarcava do carro para deixar as 3 filhas na casa do pai delas. As crianças presenciaram tudo. Paulo Arronense foi preso na hora. Agora, o engenheiro responde por homicídio quintuplamente qualificado e a pena pode chegar a 45 anos de prisão. Salce. Léo, agora a gente vai falar de um outro julgamento que a gente acompanha há dias, o da ex-deputada federal Flor de Lis. Atualiza para a gente, por favor, o que aconteceu nesta quinta-feira. Olha, Salce, foi uma quinta-feira movimentada, 7 testemunhas foram ouvidas e ainda faltam 10. Só depois começam os depoimentos dos 5 acusados. Agora, nesta quinta-feira, a juíza do caso negou um pedido de exumação do corpo de Anderson do Carmo. A defesa queria comprovar que o pastor não foi envenenado. Ele foi morto a tiros na porta de casa em junho de 2019. Flor de Lis, 3 filhos e uma neta dela respondem pelo planejamento e também pelo envolvimento no crime. Os depoimentos vão ser retomados às 9 horas da manhã desta sexta-feira. Salce. Obrigada, Léo, por todas as informações. O cineasta canadense Paul Heggs foi condenado por estupro nos Estados Unidos. A justiça americana considerou o diretor legalmente responsável pelo estupro de uma antiga agente no apartamento dele em 2013. Ele terá que pagar o equivalente a 40 milhões de reais para a vítima. Heggs afirmou que a relação entre os dois foi consensual. O cineasta ganhou o Oscar de melhor direção e melhor roteiro original pelo filme Crash no Limite, em 2004. De volta ao Brasil, as internações por Covid-19 deram um salto no estado de São Paulo. A Caterina Schutt está aqui. Ela tem os dados oficiais do governo do estado. Caterina, uma boa noite para você. Olá, Salce. Muito boa noite para você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record. Olha, o governo emitiu um alerta para o aumento expressivo na transmissão do coronavírus no estado. Só para a gente ter uma ideia, um levantamento aponta que nas últimas 2 semanas, o estado teve uma alta de 50% nas internações por Covid-19 em leitos de enfermaria e 56% nas internações em unidades de terapia intensiva. Para tentar frear esse crescimento, foi programada uma campanha de multivacinação, inclusive no feriado do dia 15, viu, Salce? Vai ser possível, então, buscar imunização contra diversas doenças, além da Covid, como influenza e poliomielite. As AMAs e UBSs vão funcionar entre 7 da manhã e 7 da noite, tanto na segunda quanto na terça-feira. Eu volto com você, Salce. Obrigada pelas atualizações, minha querida. Boa noite. Em Minas Gerais, um outro dado preocupante: 89% dos municípios estão com alto risco de retorno de doenças que podem ser evitadas com a vacinação. A Virgínia Nalon acompanha direto de Belo Horizonte. Virgínia, boa noite para você.
Ei, Salso, boa noite para você. Esse levantamento feito pelo governo do estado acende um alerta entre os especialistas. Segundo a Secretaria de Saúde, Minas não atingiu nenhuma meta nas campanhas de vacinação deste ano. Contra a poliomielite, por exemplo, a meta era vacinar 96% do público-alvo, mas o alcance foi de 84%. A pasta foca agora na imunização contra a meningite. O governo ampliou a vacinação para jovens entre 16 e 30 anos, além de trabalhadores da saúde, professores e trabalhadores da educação superior. E a vacinação em ambientes escolares vai ser ampliada para avançar entre os adolescentes, que é um grupo que não costuma aderir tanto a esse tipo de campanha. Salce. Obrigada, minha querida, pelas informações. A Prefeitura de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, decretou a volta do uso obrigatório de máscaras em todas as unidades públicas de saúde da cidade. Segundo a Prefeitura, essa medida foi tomada por causa do crescimento no número de casos de Covid-19. A taxa de diagnósticos com resultado positivo já é de 22%. Nos Estados Unidos, um estudo revelou que a reinfecção por Covid-19 pode ser mais perigosa que a primeira infecção. Os dados de quase 6 milhões de pessoas foram reunidos entre 2020 e 2022. Segundo a pesquisa, o risco de morte entre os pacientes reinfectados mais que dobrou e o risco de hospitalização triplicou em comparação com aqueles que foram infectados com Covid apenas uma vez. O estudo foi publicado na revista científica Nature Medicine. Milhares de argentinos saíram às ruas de Buenos Aires nesta quinta-feira para protestar contra as políticas econômicas do governo. A capital argentina registrou concentrações de manifestantes em diversos pontos da cidade. Eles pediam salários mais altos e melhores condições de trabalho. A inflação acumulada na Argentina deve ficar em torno de 100% neste ano. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que as forças policiais liberem imediatamente as vias que estejam interditadas ou com acesso dificultado em Brasília. A decisão vale inclusive para os acostamentos e foi anunciada após a chegada de mais de 100 caminhões à capital federal. Os motoristas se juntaram a grupos que protestam em frente ao quartel-general do Exército em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Olha, a chamada PEC de transição foi o assunto de mais uma reunião nesta quinta-feira entre a equipe do governo de transição com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O Matheus Escavazini traz os detalhes agora para a gente. Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salce. Segundo o relator do orçamento no Congresso, o senador Marcelo Castro, o valor do furo no teto de gastos deve chegar a 105 bilhões de reais. O senador disse que o texto da PEC tem que ser claro na destinação desses recursos para que a medida não vire um cheque em branco para o futuro governo. Uma das intenções é retirar de forma definitiva o Auxílio Brasil do teto de gastos. O grupo de transição na saúde quer 22 bilhões de reais para aplicar nos programas Mais Médicos, Farmácia Popular e Saúde Indígena. A proposta vai começar a tramitar pelo Senado e deve seguir o rito normal. Análise da Comissão de Constituição e Justiça primeiro e depois do plenário da Casa, antes de seguir para a análise da Câmara dos Deputados. Salce. Matheus, eu continuo com você porque o sistema de informática da Presidência da República teria sofrido um ataque hacker. Como foi isso, Matheus? Isso mesmo, Salce. Os funcionários foram impedidos de acessar os computadores e a rede da Presidência da República. Fontes do jornalismo do portal R7 afirmaram que os criminosos conseguiram chegar a informações sensíveis e prejudicar o acesso a arquivos armazenados nos servidores. O ataque teria ocorrido na semana passada e obrigado a equipe a formatar vários computadores. Segundo essas mesmas fontes, os hackers conseguiram acessar o sistema e criptografar vários arquivos. Esses ataques a órgãos públicos têm se tornado frequentes. No ano passado, a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério da Saúde e o Ministério da Economia foram alguns dos alvos. Salce. Obrigada, Matheus, por todos os detalhes. Uma boa noite para você. E a Justiça dos Estados Unidos condenou um casal americano que tentou vender segredos militares ao Brasil. No julgamento, a juíza do caso chamou os dois de traidores confessos. Jonathan Taube, um engenheiro nuclear, foi condenado a 19 anos de prisão. Já a esposa, Diana, foi condenada a 22 anos.
O casal tentou vender dados sigilosos sobre um submarino nuclear americano. O plano não funcionou porque o governo brasileiro denunciou o caso ao FBI. Seguimos com notícias internacionais porque o Reino Unido já bloqueou o equivalente a 100 bilhões de reais em bens russos desde o começo da invasão à Ucrânia. As sanções contra a Rússia envolvem 1.200 pessoas e mais de 120 entidades. O governo britânico estimou que apenas o oligarca russo, ex-dono do Chelsea, Roman Abramovich, acumulava uma fortuna avaliada em mais de 50 bilhões de reais. Nesta quinta-feira, o Kremlin anunciou que o presidente Vladimir Putin não vai viajar para a reunião de líderes do G20 na Indonésia. Os presidentes dos Estados Unidos e da China vão se reunir em Bali, na Indonésia, antes do encontro do G20. Da Ásia, a correspondente Silvia Kikuchi tem as informações. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela Casa Branca. Joe Biden e Xi Jinping vão se encontrar pela primeira vez na segunda-feira, no dia 14. Depois eles ficam para a cúpula do G20, programada para os dias 15 e 16. Os Estados Unidos e a China devem tentar realinhar a comunicação que enfrenta turbulência por conta da diplomacia relacionada a Taiwan. Ainda nesta quinta, a China exibiu durante uma feira espacial um míssil hipersônico capaz de destruir porta-aviões, além de um drone que pode carregar 16 mísseis e bombas. Mais do que procurar clientes para os produtos, a China tenta exibir a força militar aos Estados Unidos. De Tóquio, Silvia Kikuchi. Agora a gente fala da inflação nos Estados Unidos, que foi de 0,4% em outubro. Em 12 meses, o acumulado é de 7,7%. A inflação no país atinge níveis alarmantes. A taxa anual chegou a 9,1% em junho deste ano. O resultado do mês passado foi influenciado pelo aumento nos índices de moradia e alimentação. E na Europa, milhões de trabalhadores enfrentaram greve nos transportes públicos. Ao menos 4 países europeus organizaram paralisações nesta quinta-feira. A reivindicação é por melhores salários para enfrentar a queda do poder aquisitivo devido à forte inflação. Em Londres, a maior parte das linhas suspendeu totalmente o tráfego, enquanto as restantes mantiveram o serviço de forma limitada. O carro voador da empresa alemã Volocopter fez o primeiro voo teste na França. O veículo transportou um passageiro por 4 minutos. O teste foi realizado no aeroporto perto da capital francesa. A velocidade inicial do aparelho vai ser de 20 km por hora, mas a empresa garante que pode chegar a 90. A ideia é transportar visitantes dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. A tempestade tropical Nicole chegou como um furacão à Flórida, nos Estados Unidos. Ao menos 2 pessoas morreram. Os ventos com mais de 100 km por hora destruíram casas, derrubaram árvores e deixaram uma revolta. Você acompanha aí nas imagens. As ondas bateram com força no pier. A formação de furacões nesta época do ano é um fenômeno raro. Agora a gente fala de futebol. O Botafogo venceu o Santos por 3-0 e se aproximou da Libertadores. Agora só depende de uma vitória na última rodada. Já em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro venceu o Cuiabá por 3-0. O Galo precisou de 3 minutos para abrir o placar no Mineirão. Mariano cruzou na área, a defesa do Cuiabá se atrapalhou e o atacante Keno aproveitou. E o mesmo Keno ampliou depois de receber passe rasteiro de Vargas. O terceiro foi do chileno Vargas. Ele completou na sobra de bola dentro da área. Final, Atlético 3, Cuiabá 0. Com a vitória, o Atlético está a 1 ponto de garantir vaga na Libertadores. O Jornal da Record termina aqui. Outras informações às 7 da manhã, na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Uma boa noite para você. Obrigada pela companhia. Cuide-se. Tchau.